Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queiram sentar-se, por favor. A liturgia do dia de hoje é uma liturgia extraordinária. É uma liturgia que é tão rica que fica difícil de tomar aqui os elementos a serem comentados, porque de cada trecho que se pega aqui, nós podemos fazer um comentário enorme, porque aqui se resume a nossa salvação. Por que a nossa salvação? A festa de hoje é uma das festas mais importantes da Santa Igreja Católica de nosso Senhor Jesus Cristo. Única igreja verdadeira. Essa Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos a salvação de todos os povos. Como eu estava dizendo antes, na meditação, é que tomamos um trecho da meditação e voltamos à consideração da nossa meditação. Se dispersaram depois da Torre de Babel. Babel, palavra que significa bagunça, caos. As línguas foram todas bagunçadas. E eles já não encontravam um rumo, já não encontravam uma estrela que indicasse o caminho da verdade, que levasse eles todos a serem um só povo. Um homem, Abraão, foi chamado para reuni-los novamente, para que os homens seguissem o único Deus verdadeiro. No Antigo Testamento, naquela época antiga, os povos chegaram a adorar deuses falsos. Os pais, as mães, ofereciam o próprio filho para ser consumido em holocausto, em um sacrifício para deuses falsos. Matavam os filhos e colocavam sobre um altar para isso. Na Índia, os homens chegavam a se oferecer a deuses falsos, esperando que carruagens, levando pesadas estátuas de deuses, passassem com as rodas sobre eles para que eles morressem esmagados, oferecendo-se a Deus. Esse era o paganismo. Pagão é aquele que não crê no Deus verdadeiro, não aceita o Deus verdadeiro. Pagão, aquele que vive no campo. Aqueles que viviam nos campos, muitas vezes adoravam o Deus da colheita, o Deus disso, o Deus do sol, o Deus da estrela, portanto, eram chamados os pagãos, aqueles que não creem no Deus verdadeiro, mas creem em todos os deuses que por aí nos campos são adorados. Essa é a origem da palavra pagão. Então, os povos todos, com exceção do povo judeu, sobre o qual brilhava a luz de uma promessa, a luz de um Salvador, a luz de um Messias, a luz de um rei que viria para dominar sobre todos os povos. Acontece que o povo de Israel, o povo judeu, eles sabiam que Deus traria um rei que tinha sido prometido já pelo rei Davi, que reinaria eternamente. Eles esperavam esse rei, eles esperavam esse Salvador. Entretanto, como eu havia dito, eles foram para o exílio da Babilônia. Primeiro, Abraão morando como estrangeiro na terra da Palestina, que era a terra prometida, teve o filho Isaac, Jacó. Depois José foi vendido como escravo, foi para o Egito. A família toda, no momento de carestia, de fome, mudou para o Egito. Ficaram 400 anos no Egito. Depois de 400 anos no Egito, eles foram trazidos por Deus para a terra prometida. E aquela terra foi dada em herança para eles. Não eram mais estrangeiros como Abraão, era a mesma terra, mas a terra foi tomada por eles. Várias guerras, várias batalhas, a terra foi deles. Deus prometeu, está lá no Deuteronômio, 5º livro do Pentateuco, portanto, do conjunto dos primeiros 5 livros da Sagrada Escritura, está dito, é uma profecia de Moisés, que se o povo pecasse, eles perderiam a terra e voltariam a ser escravos. E aconteceu. Uma parte do povo foi levada para a Assíria, não Síria, mas Assíria, os assírios, Senaqueribe e os outros que fizeram guerra contra o reino de Israel. O reino estava dividido por um castigo pelo pecado de Salomão. Davi, rei que tinha unificado tudo. Salomão pecou e Deus prometeu que o reino seria dividido. O filho de Salomão, Roboão, gerou uma divisão no reino, ficou o rei
de Judá, da tribo de Judá, com a sede em Jerusalém, e ficou o rei de Israel, com a sua sede na Samaria. 10 das tribos, dos irmãos, das famílias, ficaram com o reino de Israel, com a sede na Samaria. 2 tribos, a tribo de Judá e a de Benjamim, ficaram, chamado Reino do Sul, porque ficavam mais para o sul. O Reino do Norte, o Reino de Israel, o Reino do Sul, o Reino de Judá, com a sede em Jerusalém. Ali estava a promessa. Na tribo de Judá, como diz aqui o profeta, diz São Mateus, segundo diz o profeta Miqueias, disse que em Belém de Judá, no território de Judá, nasceria um príncipe, nasceria um rei. Olha que interessante, eles ficaram com esse reinado, 10 tribos foram levadas para a escravidão. Não voltaram mais, eram espalhadas pela Síria e outros territórios. Sobraram 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Israel. O profeta Isaías, que nós lemos aqui, ele anunciou que o povo seria levado para o exílio, portanto, nova escravidão, para a Babilônia. O profeta Jeremias também disse isso, e o povo não se importou, continuaram pecando, até os reis pecaram, muitos deles. Alguns foram bons, outros foram poucos. E assim, eles foram levados todos para a Babilônia. Quando voltaram depois de 70 anos do exílio da Babilônia, eles tinham perdido até a própria língua. Eles receberam a língua, que era a língua que se falava naquela região, que era o arameu. E o hebraico, que era a língua deles, já não se falava. Então, os doutores da lei, os mestres, é que ainda falavam a língua do povo. Imagina, o povo perdeu a própria língua. Começou a falar a língua que era de outros. Por isso que nosso Jesus falava aramaico, que era a língua estabelecida, porque já não era mais o reino, como foi concebido antes, uma própria língua. Era um reino que tinha sido dominado por outros. Eles voltaram e não tiveram mais rei. O rei que deveria ser rei depois que eles voltaram do exílio seria Zorobabel. Não foi rei, foi governador. E assim foi, uma sequência de governadores, eles esperando. Quando virá o rei? Quando virá o rei? Eles sabiam que as nações seriam abençoadas. Porque eles eram muito fechados entre eles, os judeus. Mas de propósito. Por quê? Porque todos os povos adoravam deuses falsos. E cada vez que o povo judeu se misturava com os outros povos, eles adoravam deuses falsos também, caindo na idolatria. Os judeus, vários deles, chegaram a oferecer os filhos em holocausto ao deus Moloque. Imagina que os pagãos faziam, eles faziam. Então, ao invés dos pagãos se converterem à religião verdadeira, não, eram eles que caíam em religiões falsas. E Dr. Plínio dizia uma coisa interessante. A Igreja Católica é o centro da história. Por quê? Toda a história do Antigo Testamento, da sinagoga, tudo que se vê no povo judeu, no povo de Israel, que nós lemos na Sagrada Escritura no Antigo Testamento, tudo isso foi a herança que a igreja recebeu. Porque os judeus se fizeram infiéis e não aceitaram o nosso Jesus Cristo, eles foram colocados para fora. De toda a maravilha que viria da bênção das nações. A Igreja Católica recebeu essa bênção e disse, não, nós vamos então adorar esse Deus que foi prometido pelos profetas e que é adorado no Novo Testamento como homem e Deus e homem verdadeiro. Portanto, dizia Dr. Plínio, que nossa história não tem 2000 anos. Nossa história vai para séculos e séculos para trás. Como a história do povo judeu cruza toda a história, desemboca no início da igreja, depois passa pelo Império Romano, passa pela Idade Média, passa pela Renascença, passa por tudo que até chegar aos dias de hoje. Nossa história não tem 2000 anos. Nossa história é o centro da história. Desde a promessa feita no proto-evangelho, no Gênesis, de que haveria inimizade entre os filhos da Virgem, raça da Virgem e a raça da serpente, até o fim do mundo, nós estamos no centro da história. O Dr. Plínio dizia, se nós pudéssemos considerar a história como um livro que tem várias páginas, que são os vários capítulos da história, nós poderíamos dizer, a Igreja Católica é a encadernação do livro que reúne, que une toda a história. E vejam que interessante, Evangelho de São Mateus. São Mateus ele tem um objetivo, ele foi o primeiro a escrever o Evangelho. Por isso que nós pegamos a Bíblia, no Novo Testamento, nós temos o Evangelho de São Mateus é o primeiro, São João é o último. Essa sequência que tem, São Mateus, até chegar em São João, por que está nessa sequência? Porque é a sequência cronológica da escrita. São Mateus foi o primeiro, São João foi o último, por isso que está nessa ordem. E São Mateus ele tinha um objetivo muito claro.
ele escreveu querendo convencer os judeus de que as profecias todas sobre o Messias que eles esperavam se cumpriu no nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz aqui? Os reis vieram adorar o menino guiados por uma estrela. Nós acabamos de ver o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz que viriam de longe, trazendo seus presentes. Isso acontece, está no Evangelho. Então, o que foi prometido, o que foi anunciado, o que foi profetizado, está cumprido. O padre disse que os judeus tinham um rei. Desde o exílio da Babilônia, eles foram dominados pelos persas, pelos medos, pelos babilônios antes, foram dominados pelos gregos, depois vieram os romanos, que dominaram tudo. Na época dos Macabeus, mais ou menos 200 anos antes da vinda de Nosso Senhor, os Macabeus fizeram aliança com os romanos, antes que os romanos dominassem aquele território que os gregos tinham dominado antes, com a força do exército de Alexandre Magno, que saiu da região da Grécia, foi espalhando todo o seu império, chegou até a Índia e morreu com 42 anos sem conseguir nem voltar para ver o reino que ele tinha conquistado. Como que a conquista humana às vezes é tão vazia, né? Um dos maiores impérios da Terra, que foi o Império dos Gregos, Alexandre Magno conquistou e não foi capaz de voltar para conhecer o que ele tinha conquistado. Mas enfim, depois vieram os romanos, dominaram tudo. Na época em que nasce Nosso Senhor, existia um governador romano que estava ali cobrando impostos e governando o povo de Israel. Então, eles não tinham rei. Ei, está escrito aqui, o rei Herodes. Está aqui, o rei Herodes. Como que fica? Os judeus tinham um rei ou não tinham um rei? Como que fica? O padre diz que não tinha um rei, mas a escritura está dizendo o contrário. Aqui, ó. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, região da Judéia, do reino de Judá, antigo reino de Judá, província da Judéia, porque não tinha mais rei, em princípio, da Judéia, no tempo do rei Herodes. E padre, onde você estudou esse negócio, essa Sagrada Escritura? Rei Herodes. Eis que alguns magos, mago não é mago que faz magia, não. Os magos aqui, eles eram estudiosos dos astros, da astronomia. Por isso que eles viram a estrela e receberam uma revelação para irem atrás da estrela. Uma estrela diferente que os guiou. Uma estrela que andava. Não era estrela cadente, não foi guiando. Até chegarem em Jerusalém. É curioso que a estrela chega até ali, em Jerusalém, e desaparece. Puxa, que decepção. Eu estava seguindo uma luz, a luz desapareceu. E agora? Vamos perguntar. Se é o rei que nasceu, e é o rei dos judeus, vamos perguntar. Deve estar o povo em festa, que foi anunciado. Nós não somos desse povo, mas nós acreditamos que esse rei é o rei. E viemos, tiveram um ato de fé. E vieram e perguntaram. Onde está o rei? Perguntaram para quem? Perguntaram onde estava o rei, e chegou isso em Herodes. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado. Quem que é o rei Herodes? Isso é muito interessante. O rei Herodes ficou perturbado. E o rei Herodes faz o quê? Ele pergunta o seguinte, o rei Herodes, ele reuniu os sumos sacerdotes, os mestres da lei, que eram da religião judaica, e ele perguntou onde que o Messias deveria nascer. Me diga, cadê as profecias? Eles responderam, em Belém da Judéia, que é o que os magos tinham dito, Belém da Judéia, pois foi escrito pelo profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Aquele rei prometido que sentaria no trono eternamente do rei Davi, é esse pastor que nasceria em Belém, que é uma cidadezinha, Belém. Palavra que significa terra do pão. Terra do pão. É de lá que nasceria o pão dos anjos, a Eucaristia. Interessante, tudo simbólico, né? Mas acontece o seguinte, quem é o rei Herodes? O Herodes não era judeu. Por isso que os judeus odiavam Herodes. E ele sabia disso, que o povo odiava ele. Ele reinava sobre um povo que não era dele. Por isso que os judeus não reconheciam que ele fosse rei. Ele veio aqui e roubou o trono, mas rei não é. Nós esperamos o rei que se sentará no trono segundo as promessas.
desde o tempo da Babilônia, não tiveram mais rei. Como que Herodes foi parar no poder? Porque os romanos dominaram a região. E Herodes tinha feito algo para ajudar o Império Romano. O imperador, que ficou muito agradecido, ajudou até a salvar a vida do imperador. Então, por causa disso, ele fez uma politicagem. Tem gente que só poder assim, né? Uma politicagem. E ele subiu no poder. Os romanos que dominavam a região disseram, não, pode reinar na Judéia. Então proclamaram Herodes, que não era judeu, como o rei dos judeus. Agora vejam que coisa interessante. Por que os judeus odiavam Herodes? Primeiro, porque ele não era judeu. Mas Herodes era idumeu. O que é a idumeia? Vamos voltar para a história. Abraão, Isaac, Jacó. Quem que era o irmão de Jacó? Esaú. A gente quer falar que o sujeito é bruto, fala, ô Esaú, né? Porque Esaú era um bruto mesmo, né? Tanto é que ele vendeu a bênção da primogenitura, que a linhagem deveria passar por ele, passou para Jacó, e ele vendeu a bênção por um prato de lentilhas. Ah, como daqui? Ah, fica com a bênção que ele vendeu. Então a bênção foi para Jacó. Então Esaú odiava Jacó porque ele perdeu a bênção, mas perdeu porque ele preferiu a comida à bênção de Deus. Jacó é o filho da promessa. De Jacó, que tem o nome de Israel, nasceram as 12 tribos, veio um filho que era Judá, de Judá nasceu a linhagem que dá em nosso Senhor Jesus Cristo. Os idumeus, eles são um povo que nasceu da linhagem de Esaú. Entende ou não? Então, Jacó não se submeteu a Esaú. Deus colocou Jacó em cima de Esaú. Na época de nosso Jesus Cristo, o papel estava invertido. Era um filho de Esaú que mandava em Jacó. Então os judeus odiavam Herodes, entendeu ou não? É um negócio assim que era o Esaú que está aqui nos mandando. Só que ele, que era idumeu, não acreditava nas promessas. E perguntou para os próprios sacerdotes judeus onde que deve nascer o Messias. Eles sabiam das profecias. Deve nascer em Belém. Portanto, a rejeição que os judeus tiveram a nosso Senhor Jesus Cristo no futuro foi muito grave. E Deus, sabendo dessa rejeição, já tinha preparado todo o caminho. Muitos se converteram, porque do judaísmo que nosso catolicismo. Nosso Jesus Cristo era judeu, Nossa Senhora era judia, São José é judeu, os apóstolos todos judeus, São Paulo judeu. E nós hoje fazemos nosso pleito agradecido a São Paulo, apóstolo da gente. Os judeus se consideravam assim. Nós temos as promessas de Deus. Os outros povos, que era o mundo inteiro, são os gentios. As gentes. Gentios são aqueles que são os outros povos. Nós somos o povo da promessa. Era real. Só que eles tinham o chamado de levar a promessa a todos os povos. Só que eles, muitos deles, não aceitaram. Por isso viraram a sinagoga de Satanás, deixaram de ser a religião verdadeira. Eles têm uma promessa que passa por eles, mas que depois vai para a Santa Igreja. Porque rejeitaram o nosso Jesus Cristo. Os judeus que foram fiéis, como diz São Paulo na carta aos Romanos, eles são os filhos da promessa que levam a promessa para o mundo inteiro. São Paulo, ele faz isso. Leitura aos Efésios, ele diz aqui, nessa leitura, diz o quê? Que essa graça de Deus foi levada a todas as nações. E ele, São Paulo, é chamado para isso. Ele vai para Grécia, ele vai para Roma, e ele espalha a salvação. Muito obrigado, São Paulo. Nós éramos todos gentios. Todos nós aqui, ó, talvez um que outro tenha o sangue da promessa, o sangue judeu, mas a maioria aqui crê que não. Então, nós somos os filhos de uma promessa feita no Antigo Testamento e realizada no Novo Testamento. Nós estamos representados nos reis, nos magos, que vão até Nosso Senhor, trazendo ouro, incenso e mirra, dizendo: Senhor, nós que somos de outras nações, nós também vos adoramos. E o que nos responde Deus? Vós sois as nações abençoadas em Abraão. Vós sois a promessa que eu fiz e que se cumpre em meu Filho Jesus. Então aqui nós vemos o Antigo Testamento que se une com o Novo Testamento. É a igreja que nasce, é uma estrela que vem para nós, indicando o rumo. E nós, não me alongo demais, terei muitas outras maravilhas para comentar da liturgia. Aqui, ó, o que diz o Salmo? Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. O povo de Deus somos todos nós, os gentios convertidos, unidos aos judeus que foram fiéis a Nosso Senhor, que deram início assim à Santa Igreja.
Nós que vivemos nesse mundo pervertido, em muitos momentos Deus nos mostra a luz de uma estrela. É a luz da verdade. É a luz da salvação. E nós, olhando essa estrela, dizemos: aqui está o caminho. Nós que aqui nos reunimos, fazemos parte dessa mesma família. Estamos reunidos, somos católicos, estamos unidos em torno de Monsenhor João, que foi quem nos congregou, seguindo a Dr. Plínio. Nós vimos uma luz que brilhou. Tudo que o Dr. Plínio trouxe para nós é uma luz que brilhou nesse mundo de trevas. Dr. Plínio, ele foi desprezado. Em certa ocasião, ele queria ser um católico verdadeiro. Estava no prédio das congregações marianas em São Paulo. Estava ali, um católico fiel. Estava tendo uma festa no andar de cima dos congregados marianos que estavam se desviando um pouco. E chegou alguém e falou assim: Plínio, por que você não vem na festa conosco? Eu via vozes de jovens, homens e mulheres gargalhadas. Eles viram que aquela festa não era muito católica, não. Plínio, venha conosco. Não, eu estou aqui, continuarei meu dever, mas não vou participar da festa. Ah, Plínio, você vai desaparecer na história. Se você não se unir conosco, você vai desaparecer da história. Por quê, Plínio? Porque a igreja vai mudar. Tudo que você vê hoje, tudo vai para trás, tudo vai mudar. Você vai ver o que vai acontecer daqui para frente, Plínio. Una-se a nós, ou então você desaparecerá na história. Nós podemos dizer que Plínio Corrêa de Oliveira foi uma estrela que nos guiou nesse mundo de trevas, mostrando onde estava a salvação. Ele nos deu o raio fulgurante, assim, mais extraordinário de sua luz. Ele quis dar para nós, aqui, ó. Se chama João. O Senhor João, para nós, é uma luz. Nós aqui estamos reunidos, entende ou não? Alguns dizem: mas vocês ficam muito bitolados numa... Não. Se hoje tem um padre aqui falando, é porque houve um Plínio e porque houve um João que disseram: nós somos fiéis à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, como ela sempre foi, cuja doutrina não muda, cujos ensinamentos não mudam, cuja verdade não se altera. Nós somos os filhos da verdade. Nada mais somos do que os filhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos da igreja. Nada mais somos do que filhos da igreja. E Dr. Plínio, em certa ocasião, ele dizia, numa época em que ele mal sonhava que ele poderia um dia ter sacerdotes em sua obra. Filhos sacerdotes eram leigos que se dedicavam sua vida para pregar as verdades da fé. E o que dizia Dr. Plínio? Imaginai uma cidade envolta no caos. Aquela cidade profetizada pelo profeta Sofonias. Tudo é caos, tudo é rumor, tudo são ruídos de horrores. No meio desse caos, nós vemos uns tantos sinos da igreja. São as igrejas que ainda tocam os seus sinos. Sinos da verdade, sinos da doutrina, sinos da tradição, pregando uma tradição que quer que as famílias sejam constituídas, quer que os homens vivam a lei de Deus. Nós, andando no meio desse caos, nós vemos que os ministros de Deus tocam os sinos, os campanários de uma tradição que vem de nosso Jesus Cristo, que vem de séculos de história, de séculos de fidelidade papal, de fidelidade de santidade. Esses sinos tocam e no meio do caos se ouve ainda esse eco do sino que vai passando no meio do caos do mundo, no meio da mazorca, no meio do horror. E dizia o Dr. Plínio, mas nós percebemos que essas mãos começam a ficar cansadas e já não tocam mais o sino da verdade. Os ministros da verdade, os ministros de Deus, os ministros ordenados, largam a corda do sino e esse sino vai deixando de tocar. Porque nos confessionários já não se ensina mais a doutrina verdadeira. Porque nos púlpitos não se repete mais a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia, Dr. Plínio, nós não somos o sino, nós somos o eco do sino, que vai repetindo a voz da igreja, quando o próprio sino, infelizmente, em alguns lugares, deixou de ser tocado. Entretanto, Dr. Plínio teve um filho chamado Monsenhor João, que há pouco partiu para a eternidade. Nós sabemos que ele está nos acompanhando e nos ajudando. Com isso, vou concluindo minha homilia, que demais já se alonga, mas são palavras que saem do coração de um filho que tanto ama a Monsenhor João e que agradece a ele nesse momento por ser sacerdote.
porque se ele não tivesse me escolhido, nenhum dos que aqui estão estariam ouvindo as palavras que o sacerdote diz, não estariam se confessando com o padre Colombo que está lá, ou outros padres arautos que aqui passam. Porque essa linhagem sacerdotal e sagrada que prega a doutrina da igreja, e um mundo onde a igreja é conspurcada e sua doutrina muitas vezes abandonada, esses filhos, essa linhagem sacerdotal, nasceu do coração de um filho. O doutrina dizia, nós somos o eco dos sinos que infelizmente em muitos lugares deixaram de ser tocados. O doutrina dizia, nós somos o eco. Monsenhor João, instituindo um ramo sacerdotal do qual todos se beneficiam nesse momento, Monsenhor João dizia, pode dizer da eternidade, nós não somos o eco. Doutor Pino foi o eco para que nós fôssemos o sino que voltasse a tocar em um mundo de trevas, onde a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo é pisada, conspurcada e abandonada. Nós não mudamos, nós não abandonamos nossos ideais. Nós somos amados por muitos e odiados por tantos outros. O ódio do adversário é a nossa alegria, porque nós sabemos que somos odiados, porque nós somos o sino da igreja que toca em um mundo conspurcado, dizendo a verdadeira igreja não muda a sua doutrina, não muda a sua verdade, não muda o seu caminho. Agradecemos no dia de hoje ao divino menino, sua mãe e São José, que abriram a salvação para todos os povos. E nós, que somos todos esses povos, podemos nos voltar a eles pelas mãos do Santo Filho e de Monsenhor João, dizendo, muito obrigado. Nós, o eco, recebemos e o sino fazemos voltar a tocar na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.